Dedilhadinho pode. Bom dia, pessoal de Sarasota, região. Bom dia para você que está aí nos assistindo. Estamos aqui hoje com mais uma live, mais um domingo abençoado que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe sua vida, sua família aí onde você está. Já começa aí marcando seus amigos, familiares, marcando alguém que precisa ver essa live hoje, precisa de uma palavra. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Church, lugar de esperança. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui com a nossa Casa Music aqui, terminando os preparos, nosso louvor, nossa adoração para o nosso Pai. Que Deus abençoe sua vida, que você seja tocado, que Deus fale com você. E estamos aí, daqui 3 minutinhos estaremos de volta. Então fique ligado, já compartilhe essa live aí. Deus abençoe sua vida.
A paz, meus irmãos. Que alegria estar com vocês. Mais um dia, mais uma manhã com o nosso Pai, com o nosso Paizinho. Eu quero pedir para você agora, compartilhe essa live. Mande para os seus amigos. O Senhor tem uma palavra para eles. Tem uma palavra do céu. Nós temos louvores que vão entrar na sua casa, vão edificar o seu lar. Nós temos uma palavra pelo nosso pastor hoje, que vai trazer ânimo, que vai trazer força, vigor para você passar mais essa semana. Irmãos, olhar essa igreja para mim vazia não é nada fácil. Porque é tão bom ter aqui sempre cheio, o povo caminhando, as crianças correndo. Não tem sido nada fácil a gente vir para essas lives e ver que tudo está vazio. Mas eu creio que aí na sua casa você está levantando um altar de adoração, assim como você vem aqui para fazer. E é isso que nós vamos fazer mais uma manhã de domingo. Porque é isso que nós fomos criados para fazer, para adorar o nosso Pai. Amém? Vamos orar. Pedir para que Ele venha, como Ele sempre vem. Amém? Feche os seus olhos. Erga suas mãos, ajoelhe. Faça da forma que você sempre fez para Ele. Não importa. Não sei onde você está agora. Se é no seu carro, se é no seu quarto com a sua família, se é na sua sala. Ou se às vezes até no hospital. Eu não sei. Não sei da sua realidade hoje, mas o Pai conhece. Então feche os seus olhos onde você estiver e ore a Ele. Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, humildemente como seus filhos, Pai. Como filhos que te amam, que sabem que o Senhor nos ouve. Vem mais uma vez, Jesus. Faz mais uma vez, Jesus. Vem e entra dentro da nossa casa, do nosso carro, do nosso lar, de onde nós estivermos, Senhor. Vem com uma paz que excede todo entendimento, que a gente sabe que vem de Ti, porque só o Senhor que tem essa paz. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Cuida de nós, cuida dos nossos, Senhor. Cuida do que não podemos cuidar e que sabemos que só o Senhor pode. Abençoa este culto, Senhor, essa live. Que ela possa entrar dentro de cada lar agora, Deus. E fazer o impossível, porque o Senhor é especialista no impossível. Amém? Nós cremos. Amém. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Há um Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Há único que é digno de receber. Só Ele é digno. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Cante mais uma vez. Coroamos, Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Tu és o Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Aleluias. Consagramos todo o nosso ser a ti. Nós consagramos o nosso lar a ti, Jesus. Nós consagramos os nossos filhos a ti, Jesus. Nós consagramos, Senhor, a nossa família ao Senhor. Nós consagramos os nossos, aquelas pessoas que nós não podemos alcançar. Somos todos peregrinos aqui, Jesus. Temos uma família, temos tantos medos, mas o Senhor tira todo medo. E hoje nós consagramos tudo a ti, Jesus. Tudo a ti. Tudo a ti. Eu imagino que as suas circunstâncias não devam ser diferentes das minhas. Nós estamos aqui adorando a um Deus que nós não vemos, mas nós o sentimos tão de perto. Tão de perto. Tão de perto. E eu quero pedir para você hoje, você aí na sua casa, para que você olhe para o alto. Olhe para o alto. Só por um instante, só por um segundo. Olhe para o alto. Porque se você olhar as circunstâncias que estão ao seu redor, assim como Pedro, ele olhou as circunstâncias. Mas eu quero te dizer que você olhe para o alto, porque mesmo que às vezes você não consiga, o Senhor, Ele vem ao teu encontro e Ele te resgata. Ele te segura. É de lá que vem o teu socorro. Anda sobre as águas, meu irmão, porque o Senhor segura na tua mão. É Ele quem tira todo medo. É Ele quem faz você caminhar em fé. É Ele quem faz. Olha para Ele. Olha para Ele agora. Nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Em Jesus. Olhe para o alvo que é Cristo. Amém. Você e a tua casa. Amém. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Escute isso. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escute, uma promessa: seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Aleluias. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão
ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado pra Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Estou firmado, estou firmado, estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Amém. Louvor abençoado, maravilhoso, que entregamos para o nosso Pai. Que pela fé a gente tem que viver, a gente clama. Eu me lembro que algumas lives atrás o pastor falou que a nossa fé tem que ser maior que o nosso medo. E eu levo isso para a minha vida. Que a sua fé seja a maior coisa que você tem. Seja maior que o seu medo, maior que suas dificuldades, que seus problemas. Deus está presente. Amém? E quero lembrar vocês da nossa live de terça-feira, o nosso culto de esperança, o tempo de esperança. Que você esteja ligado conosco para receber essa palavra do pastor. Quero falar também dos nossos dízimos. Você que quer contribuir com o seu dízimo, sua oferta, segue embaixo o link financial@casachurch.org. Você que quer fazer sua colaboração. E quero falar também, tira uma foto do dispositivo que você está usando para assistir essa live, ou tira um print aí se você está assistindo pelo seu celular, e coloca aí no seu Instagram, no seu Stories, com a hashtag Live da Casa, e marque também o arroba da Casa Church, arroba Casa Church SRQ, se não me engano é isso. Publica lá para a gente ver, a gente interagir com vocês, essa fotinha aí de você assistindo. Agora nós vamos ficar com a palavra do pastor Salmão, que hoje estará pregando, ministrando sobre fé resistente. Que Deus abençoe sua vida e sua semana. Fica na paz. Bom dia, queridos da casa, paz seja com vocês. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham por esse canal no Facebook. Bom dia onde quer que você esteja. Que esse dia seja um dia de paz, de alegria e de muito prazer em Deus. Hoje nós estamos com um tema para falar que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre uma fé que resiste, uma fé resistente. E como nós precisamos disso, não só porque a gente está vivendo diante de uma pandemia, de um problema, como todos sabem, desse vírus, dessa influência do coronavírus, mas porque a verdade é que a gente precisa de uma fé que suporta todas as circunstâncias adversas
que nós temos e nós vivemos na vida. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, pois Ele é o Deus que sempre tem uma palavra para nós. Todas as pessoas que foram a Jesus no tempo do seu ministério encontraram nele alimento, provisão, cuidado. E Deus tem cuidado para você também. Eu imagino que você já esteja com a sua família. Eu imagino que você já esteja ao lado de quem você ama. E não importa se você estiver assistindo e participando dessa live sentado na sua cama com quem você ama. Se o seu coração está em adoração a Deus, Ele recebe o teu tempo, Ele recebe o teu culto, Ele recebe o teu louvor. Não importa se você está na cozinha, na sala, onde quer que você esteja, eu só peço a você que tente tomar este tempo para o Senhor. Desligue os outros dispositivos da sua casa se você puder. Desligue TV, desligue quaisquer outros dispositivos, porque Deus quer falar contigo. Quando o Senhor foi chamar Moisés para falar com ele, Moisés foi entrando assim de qualquer jeito na presença de Deus. Deus falou: Moisés, espera aí, antes tire as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você está pisando a partir de agora é santo. Não era santo por si mesmo, era santo porque era o lugar onde Deus ia falar com Moisés. Então, quando a palavra de Deus é anunciada, existe sim um trabalhar de santificação de Deus neste ambiente. Então tome esse tempo para você receber a palavra de Deus. Eu sei que muitos estão vendo muitas lives, participando de muitos cultos online, e isso é bom que você se alimente. Mas hoje é a manhã que Deus preparou, é o dia que o Senhor preparou. A Bíblia diz: alegremo-nos e regozijemo-nos no dia em que o Senhor prepara. Eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, e o verso de número 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu gravei um anúncio para esse culto, para essa mensagem na sexta-feira e soltamos. Muitos de vocês devem ter assistido, sobre o pequeno grão de mostarda que Jesus exemplificou em Mateus 17 como sendo um modelo de fé para nós. Existem duas exemplificações bíblicas do grão de mostarda. A primeira também foi falada por Jesus e também em Mateus, só que no capítulo 13, quando Jesus comparou o grão de mostarda ao reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus é como um pequeno grão de mostarda que, sendo a menor das sementes, é plantada e nasce, e o tamanho desta planta é o tamanho de uma árvore, onde as aves dos céus fazem lá os seus ninhos. Jesus estava falando que o reino de Deus era semelhante ao grão de mostarda no aspecto de, sendo pequeno, promove grandes coisas. Sendo algo simples, faz coisas extraordinárias. E eu imagino que você que está conhecendo este reino a cada dia, como eu também estou conhecendo, está percebendo isso, que as coisas de Deus são tão simples, mas elas promovem coisas tão grandiosas e tão gloriosas, que a gente consegue se abrigar e descansar nelas. Jesus falou: os pássaros colocam lá os seus ninhos. Lá é o lugar da segurança, lá é o lugar da sombra, lá é o lugar de uma noite de paz. Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que é pequenininho, mas faz sombra para a tua vida, dá descanso para a tua vida, ajuda você a passar uma noite de paz, de tranquilidade. E eu quero entender que você está caminhando neste reino. E se você está caminhando neste reino, descansa o seu coração hoje naquilo que esse reino promove, naquilo que ele produz. Em nome do Senhor Jesus. Eu digo isso e quero já testemunhar algo para vocês.
há 2 semanas atrás, o meu coração tem estado, o meu, da Ioná e de alguns poucos irmãos, vinha estando muito angustiado, porque uma pessoa da nossa igreja, de uma das nossas unidades, da Casa Church, testou positivo no corona. E essa pessoa tinha problemas, estava na linha de risco, porque ela tinha problemas pulmonares. E eu estou há praticamente 2 semanas angustiado, sem muitos recursos, mas todos os dias ligando para aquela pessoa, junto com a Ioná e orando com ela naquele hospital. A maioria dos dias ela não podia nem falar. E quando foi esta semana, mesmo nessa situação, eu disse para ela: eu preciso que você me permita levar o seu assunto para a igreja. E hoje nós vamos fazer uma live no Zoom, no aplicativo do Zoom, e eu quero que você entre nela. Que eu sei que você não pode falar, mas eu quero que você esteja ali ouvindo o que eu vou dizer. Eu disse: eu não vou gravar vídeo, eu não vou fazer nenhum tipo de dramatização em cima do que está acontecendo, mas eu preciso que você me permita que a igreja de Jesus ore por você junto. E ela permitiu, e naquela noite nós oramos juntos. No dia seguinte o enfermeiro passou naquela UTI e o quadro médico foi: o oxigênio melhorou. Tudo começou a melhorar. E hoje ela já está livre daquela UTI, num quarto, vivendo os últimos momentos de um tratamento complexo, mas livre e já longe, distante de um vírus e de uma situação mortal. Sabe por que isso? Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Parece pequeno fazer uma reunião no Zoom, parece pequeno levar à igreja, parece pequeno esse assunto de coisa de igreja, mas é tão grande e poderoso que você não imagina. Você precisa fazer parte desse reino. E se você faz parte desse reino, você precisa começar a entendê-lo da maneira como o Senhor quer que você entenda. Segunda representação bíblica sobre o grão de mostarda foi no capítulo 17 que Jesus falou. Uma história muito conhecida, que os discípulos foram expulsar o demônio de um jovem, de um rapaz, que era mudo e surdo. Alguns evangelistas citam isso, e que ele se precipitava na água, no fogo, e em muitas situações difíceis e acidentais. Um demônio perturbava a vida daquele moço, e um dia Jesus subiu no monte, que é chamado Monte da Transfiguração, com seus 3 discípulos mais próximos, e os outros discípulos, os outros 9, ficaram lá embaixo, e eles se depararam com esse jovem, e eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Causou-se ali uma pequena situação desconfortável, as pessoas começaram a interrogá-los e questioná-los, e os fariseus estavam por ali, e a situação se tornou um caos. Quando Jesus chega e percebe aquilo, o pai do menino vem para Jesus e fala para ele: Senhor, o problema é que o meu filho tem um espírito que o ataca, mas seus discípulos não puderam o expulsar. E Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pequena fé, até quando eu tenho que suportar vocês? Jesus expulsa o demônio daquele rapaz, e depois eles vão embora, num local já particular e privado, os discípulos perguntam para Jesus: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus falou para eles aquilo que nós lemos numa outra passagem hoje, no Evangelho de Mateus. Ele avisa que o problema tinha sido a fé vacilante, uma fé que não tinha prevalecido, a pequena fé deles. E aí Jesus usa o exemplo dizendo: se a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês vão poder dizer a um monte: sai daqui, vai para lá, ele vai obedecer a vocês, e nada vos será impossível. E muita gente considera esse texto e se apega dizendo que a nossa fé pode ser pequenininha como um grão de mostarda, não tem problema, que a gente já está bem. Se a sua fé for pequenininha, porque Jesus está denunciando isso. O pai do menino chega para Jesus e faz uma denúncia, dizendo: seus discípulos não expulsaram.
E aí Jesus diz para eles que eles não expulsaram porque a fé era pequena. Então Jesus jamais ia usar uma representação dizendo que a fé tinha que ser pequena como um grão de mostarda, se ele tinha acabado de dizer que eles não tinham expulsado o demônio por causa da fé pequena. Ele estava falando do grão de mostarda no aspecto da resistência desse grão. E os agrônomos sabem muito bem disso, que esse grão é um dos mais resistentes de todos os grãos que existem. Jesus estava dizendo: a fé de vocês tem que ser como um grão de mostarda, porque ela precisa suportar as pressões, as pisadas que a vida vai tentar fazer sobre a fé de vocês. Vão tentar tripudiar sobre vocês. O diabo vai tentar atacá-los, vai tentar destruí-los, mas a fé de vocês tem que ser uma fé consistente, uma fé forte, uma fé firme. E aí Jesus dá esta lição para os discípulos. E a gente percebe que a fé deles fraquejou diante dos demônios quando eles abandonam a confiança no espiritual para tentar viver as forças humanas do argumento. Porque quando Jesus desce do monte, eles não estão mais preocupados e ocupados em expulsar o demônio. Eles estão ocupados em dar satisfação para os fariseus, em sustentar argumentos humanos e vazios. E aí eu digo para você que a sua fé, ela é cambaleante, a sua fé deixa de ser firme quando você perde tempo com problemas humanos e não tenta ganhar tempo diante de Deus, com as coisas que Deus tem para a sua vida. O poder que há em Deus são maiores do que a força do argumento. E às vezes a sua fé está sendo vencida porque você está tentando, com argumentos, resolver tudo. E você está cada vez mais fracassando e fraquejando na fé. A tua vida fraqueja quando você tenta se apoiar nos argumentos e se esquece de descansar num Deus que sustenta os nossos argumentos. Os seus argumentos precisam ser a palavra de Deus. Seus argumentos precisam ser aquilo que o Senhor disser a teu respeito. Enquanto os discípulos estão lá, Marcos capítulo 9, verso 14, a Bíblia diz isso. Quando Jesus volta do monte, encontra os discípulos discutindo sobre os porquês de não terem vencido ainda os demônios. E aí eu digo para você, quem tem fé resistente e sabe que foi chamado para viver por ela, não perde tempo discutindo com quem não está na mesma visão e debaixo do mesmo propósito. Não discuta, não perca tempo com quem não tem o mesmo propósito e a mesma visão que você. Quando os discípulos param para falar com os fariseus, fariseu não sabe nada de fé. Fariseu sabe de argumentos humanos. Fariseu sabe muito de buscar motivos e razões para apontar falhas, defeitos, problemas na tua vida, na tua casa, na tua história. Mas Jesus e a palavra do Senhor nos ensina que a gente tem que se ocupar não daquilo que os fariseus e a humanidade está tentando mostrar e tentando argumentar conosco, mas a gente tem que se ocupar das razões da fé que há no nosso coração. Se eles tivessem continuado e permanecido na oração de que os demônios sairiam, aqueles demônios sairiam. Mas eles desistiram. E eles se ocupam nas discussões. Deus tem dado a você uma visão. Não desista dela. Porque é na visão de Deus que você vai suportar no tempo difícil, que a sua fé vai ser aprovada. Agora não perca tempo, não faça a sua fé perder tempo com quem não vive a mesma visão que Deus tem dado para aqueles que são dele. E aí eu digo para vocês que existem discussões que só servem para tirar o seu tempo, para tirar o seu foco, para tirar e para roubar as suas energias. Não perca tempo com isso.
Não deixe isso ser roubado da tua vida. Jesus diz em seguida para os discípulos: sabe o que é que faz com que a fé seja fortalecida? Jejum e oração. Ele diz assim: essa casta não sai senão pelo jejum e oração. Ele não estava dizendo que jejum e oração expulsa demônio. Não. Jejum e oração fortalece a fé. Quando você jejua e quando você ora, a sua fé é fortificada. Quando você argumenta, quando você discute, quando você fala, a sua fé é enfraquecida. E às vezes a gente tenta vencer pelos argumentos e se esquece de orar e de jejuar. E Jesus disse assim, que se vocês orarem e jejuarem, a fé de vocês vai estar fortalecida. Os demônios não lhes resistirão, nada lhes será impossível. Essa é que é a verdade. A fé prevalecente é uma fé que nada pode permanecer e pode suportar a ela. Todas as coisas se rendem a quem vive uma fé prevalecente. Segunda coisa que a gente percebe aqui é que a gente percebe que a fé fraqueja também diante de adversidades naturais. Primeiro fraquejar da fé diante de desafio de demônios que estão atacando a vida de um jovem. A segundo fraquejar da fé foi no texto que a gente leu em Mateus capítulo 14, quando as adversidades naturais ameaçam a fé dos discípulos. Vocês devem se lembrar. Eu não li o texto todo, mas o texto fala do dia em que Jesus andou sobre as águas. Todos nós conhecemos. É uma das mensagens mais pregadas em todos os altares e púlpitos do mundo. E eu não quero aqui entrar no mérito do acontecimento, mas eu quero apenas extrair aqui algumas verdades de Deus para a nossa vida sobre uma fé que fraquejou diante das adversidades naturais. Os discípulos tinham uma travessia de um mar para fazer. E haviam alguns agravantes. Preste atenção nisso, o texto vai falar. Mateus 14 fala no verso 24 que uma das agravantes era a distância. Eles já estavam longe demais da margem, a ponto de já não ter como nem voltar e nem também possibilidade de chegar do outro lado. Primeira agravante é essa, a distância. Distância do lugar da partida. Mostra que não é possível mais voltar. E para frente existem muitos impedimentos. E aí a pergunta que você faz é: o que eu faço quando para voltar não dá mais e para seguir está tudo impedido? Quando que para seguir existem ventos contrários, água batendo sobre o barco, o que eu faço? E aí eu respondo para você: continue com fé. Tenha fé e não perca ela. Resista pela fé aquilo que está tentando resistir o barco da tua vida. Aquilo que está tentando resistir o que foi determinado por Deus a você. Porque os discípulos não estão no meio do mar e dentro de um barco à revelia. Eles estão no meio do mar e dentro de um barco debaixo de uma ordem. Ei, deixa eu dizer para você, se a tua vida estiver na direção de Deus, pode levantar o mar que levantar, pode soprar o vento que quiser soprar, mas você só precisa descansar numa coisa: a minha vida está aqui porque Deus mandou que estivesse. A Bíblia diz, tem um dos evangelistas que dizem e narram que Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar. É bom assim. É bom quando você vive algo que você nem queria viver, mas está vivendo porque Deus fez com que você vivesse. Sabe por que é bom? Porque você pode ficar tranquilo que no meio desta situação, Jesus vai te ajudar a você permanecer e a sua fé ficar firme. Olha só. Em primeiro lugar, nós temos a questão da distância. Segunda agravante é que o barco está sendo atacado por ondas. E é interessante aqui que o fato do barco ser atacado por ondas revela que as ondas são o que trazem um medo, um desconforto muito grande para a embarcação, mas a causa não são as ondas. Você tem que entender que existem inimigos ocultos na tua trajetória de vida e na trajetória da tua fé. E você às vezes fica olhando para as situações
que são só visuais, que estão só diante de você e se esquece dos inimigos ocultos. Eles estavam olhando para uma distância grande, eles estavam olhando para ondas que estão açoitando o mar, eles estão olhando para a própria força deles, porque já era o final, o fim da madrugada. Era entre 3 e 6 da manhã. Eles já tinham passado a noite toda remando. Existem também uma narrativa que fala da dificuldade que eles tinham e o cansaço que eles tinham. E eles estão olhando para tudo isso e estão esquecendo que a razão pela qual tudo aquilo está acontecendo é um vento. É um inimigo invisível. As ondas eles podem ver. A margem distante eles podem ver. O cansaço eles podem sentir. Agora o vento que está provocando tudo aquilo, eles não estão vendo. E eu quero que você entenda isso. Que uma fé que resiste consegue enxergar o inimigo oculto. Porque existem situações, existem até pessoas que estão lutando contra você. Mas não são elas. Existem coisas por trás delas. Existem inimigos ocultos por trás de muitas situações de embate que você está vivendo. E eu quero dizer para você, pare de olhar para os pontos visíveis apenas e tentar solucioná-los. Comece a olhar com uma visão espiritual, pelos olhos da tua fé, sobre aquilo que realmente tem sido o teu inimigo. O inimigo invisível, ele nem sempre ele ataca de uma forma que a gente consegue perceber até. Ele usa e o inimigo das nossas almas e a própria articulação do mundo é assim. Ela se comporta de forma que a gente às vezes coloca a culpa e a responsabilidade no que não é culpa e nem responsabilidade. Quanta gente hoje está olhando para a sua casa, para a sua família, e está praguejando a sua casa e a sua família, e o problema não é nem da sua família. Talvez você esteja praguejando a tua empresa, talvez você esteja praguejando tantas coisas, um governo, talvez você esteja praguejando um sistema, talvez você esteja praguejando um líder, talvez você esteja praguejando alguém. E é possível que existem, sim, participação dessas coisas que eu falei no testar da tua fé, mas o principal motivo não está nisso. Está oculto e Deus quer fazer você enxergar que uma fé que vai resistir, ela vai precisar resistir o verdadeiro e a verdadeira causa da situação. E aí eu me lembro de um texto na palavra de Deus que diz assim: do que se queixa o homem? A própria Bíblia responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Porque às vezes o inimigo invisível somos nós mesmos. Às vezes esse grande inimigo que se chama vento aqui para os discípulos, que está fazendo com que as ondas agitem o barco deles, esse inimigo são eles mesmos. Somos nós mesmos. Com as nossas humanidades sendo afloradas, sendo colocadas para fora a todo vapor, e a nossa espiritualidade cada vez mais murcha, cada vez mais morta e moribunda. Eu quero dizer para você que quem prevalece, quem tem fé, como Jesus quer que tenha, precisa mortificar as obras da sua natureza carnal e precisa estar vivificando e sendo vivificado no Espírito de Deus. Precisa viver com uma outra e com outras dimensões. No caso lá do rapaz, o demônio manipulava o rapaz. No caso dos discípulos aqui, o vento manipulava as ondas. Nós precisamos ter a nossa fé sob o nosso controle. Não deixe o inimigo manipular a sua fé. Os demônios manipularam o rapaz, as ondas manipularam, o vento manipulou as ondas. Mas como é que está a tua fé? Como é que estava a fé dos discípulos? A fé dos discípulos vacila mais uma vez. Porque quando Jesus surge no cenário, eles pensam em primeiro lugar que é um fantasma. Eles pensam em primeiro lugar que não é Jesus. E aí Jesus precisa declarar
que era ele quem estava ali. E quando Jesus declara isso, Pedro faz uma pergunta: se é o Senhor mesmo? E é uma pergunta que já demonstra dúvida, falta de fé. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus disse: pode vir, Pedro. E aí eu quero que você entenda isso aqui, porque o texto do verso 29 diz assim: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Você percebe aqui que Jesus fala para Pedro: pode vir. E Pedro consegue andar sobre as águas. Quando é que Pedro afunda? Não foi quando ele olhou para as águas. Não foi quando ele olhou para a margem distante. Não foi quando ele olhou para o seu próprio cansaço físico. Foi quando ele olhou para o vento. É bonito isso. Porque se fosse eu, teria afundado olhando para as águas. E eu acho que naturalmente qualquer um afundaria olhando para as águas. Mas os olhos de Pedro abriram no momento em que Jesus fez com que ele caminhasse sobre aquilo que era mais difícil na vida dele. Eu quero dizer para você que talvez o Senhor esteja fazendo você caminhar sobre aquilo que é mais difícil na sua vida. E você está dizendo assim: não sei como eu estou sobrevivendo a isso que eu estou vivendo. E eu digo para você: você está sobrevivendo ao que você está vivendo por causa da tua fé. Mas não permita que a tua fé olhe para a origem do problema de uma forma acovardada. Quando Pedro olha para o vento, ele tem medo do vento, porque ele percebe que o que tinha causado as ondas não eram as ondas em si. O que tinha causado o fato da sua energia ter ido embora não era o seu cansaço físico em si, mas era o vento. Então eu quero dizer que uma fé que prevalece é uma fé que sabe se comportar e se portar diante dos inimigos reais, da mesma forma que tem se comportado diante dos inimigos que não parecem tão reais assim, diante das situações que não parecem tão reais assim. Você está vencendo, você está vivendo, seu casamento está... Você está lutando por ele, você está vivendo nele, você está sendo abençoado, a sua família, você está cuidando. São situações de oposição que você tem vivido muitas vezes. E eu quero dizer para você, isso são apenas as ondas, são apenas a distância da margem. Mas o vento que tem soprado contra você, a origem desse caos, ela não vai fazer você afundar. Deus não vai permitir que você afunde. Deus não vai permitir que você morra. Deus não vai permitir que você esmoreça, porque Ele te chamou para você viver pela fé, e uma fé que prevalece, e uma fé resistente. E é isso que você precisa entender. Quando Pedro sai daquelas águas, a sua fé agora é resistente. A sua fé agora está mais resistente. Não é que ele nunca mais vai falhar. Sim, ele vai falhar. Ele vai falhar, inclusive lá no cenário do jardim, ou depois do Getsemane, quando ele, lá na porta de onde Jesus está sendo julgado, nega Jesus por 3 vezes. Mas a fé de Pedro sai mais fortalecida aqui. Jesus está dizendo: eu quero que a sua fé seja como um grão de mostarda. Seja forte, seja firme. Existe uma frase de internet que eu particularmente gosto muito, que diz assim: se for para desistir, desista de ser fraco. Então é o convite para você hoje. Você quer fazer uma escolha por uma desistência? Desista da fraqueza. Escolha pela fé. Escolha pelas certezas de Deus. Porque as certezas de Deus são muito mais poderosas do que as dúvidas de um mundo, de um inimigo, de um demônio, de um diabo, de quem quer que seja. Porque quando a gente aprende a conviver com esse efeito da situação, mas tememos a causa, a nossa fé sucumbe. Você entende que eles aprendem a conviver com as ondas do mar, com o fracasso, mas eles... Quando Pedro se depara com a causa, ele começa a afundar. Deixa eu dizer para você,
não tema nem o efeito, nem a causa. Esteja firme, porque a tua fé Deus te deu para você lidar e vencer todos os embaraços e todas as impossibilidades. Esse vento fala muito mais de nós do que de algo externo. Identifique esse efeito, identifique qual é o temor que está dentro de você. Lute contra isso. Lute contra todos esses efeitos, tudo que tem se levantado contra a tua vida, porque Deus é contigo, na fé substancial que Ele quer te dar. Quando Jesus fala desta fé como um grão de mostarda, Ele fala para os discípulos como algo que eles poderiam viver muito bem. E eu entendo aqui hoje que você pode viver muito bem o que Deus tem para a sua vida. Eu ia falar num segundo momento e por último, mas eu não vou mais tomar tempo. Eu ia falar de notícias de incredulidade que são vencidas por fé, quando a gente pensa em Jairo. Jairo, que é um líder religioso da religião judaica, e que tem a sua filha que está com uma doença muito grave, e ele vai buscar a ajuda de Jesus, e quando Jesus se dispõe a ajudá-lo e vir à sua casa, no caminho, chegam para Jairo e dizem assim: desiste, Jairo, porque a tua filha já morreu. Como a tua fé se portaria nesse momento? Talvez muitos diriam assim: cara, eu estou aqui seguindo Jesus, estou aqui nos caminhos de Deus, e Jesus permite que aconteça isso lá na minha casa. Você quer saber, eu não vou nem me despedir. Porque tinha tanta gente por ali que a Bíblia fala que até uma mulher tocou em Jesus, ele não sabia quem era. Tinha tanta gente que Jairo poderia ter saído e dito assim: não vou nem falar com esse Jesus mais. Mas o texto mostra que quando a notícia chega para Jairo, a notícia ruim, a notícia boa também chega. Os que trazem a notícia ruim são os lá da casa de Jairo. Mas o que dá a notícia boa é o próprio Jesus. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não tenha medo. Creia somente. Mais uma vez Jesus está aqui suscitando a importância da fé. E eu creio que Jairo creu porque ele foi com Jesus em silêncio até a sua casa. Continuou crendo. E por que Jairo creu? Porque Jesus não permitiu que nenhum dos que não acreditavam estivessem na casa. Jesus expeliu todos, porque às vezes Deus faz isto. Muitas vezes, para o milagre acontecer, a incredulidade precisa sair. Jesus falou contra algumas cidades de Israel, e por onde ele tinha passado, os milagres tinham sido bem pequenos, por causa da falta de fé deles. Nazaré foi uma dessas cidades, o lugar onde Jesus tinha nascido. As pessoas estavam pouco receptivas à fé. E quando você está pouco receptivo à fé, o milagre está pouco receptivo a você. Mas se você estiver muito receptivo à fé, o milagre está muito próximo de você hoje. Faça como Jairo. Perceba que Jairo é um anônimo no reino, enquanto os discípulos são as autoridades, as divisas do reino. Mas o que importa para Jesus não são divisas. Tem muita gente com divisa que já perdeu a fé verdadeira há muito tempo. Tem muita gente com divisa que não está agradando a Jesus enquanto um homem de uma religião estranha, daquela que Jesus está agora promovendo, do judaísmo, algo que não tem muita coisa a ver com esse tempo que Jesus está inaugurando, que é o tempo da graça. Jesus ainda assim olha e encontra fé no coração daquele homem. Se Jesus encontrar fé no teu coração hoje, tudo vai mudar. Mas não é só a fé de que ele existe, é a fé que te faz resistir o que está tentando te fazer desistir. Deus te dá uma fé hoje para te fazer resistir o que está tentando te fazer desistir. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, que neste lapso de tantas informações e embates de desistência, esta pessoa que está nos ouvindo por este canal agora, onde quer que ela esteja,
E seja qual for o dia em que ela esteja ouvindo, e ela seja, Pai, tocada e fortalecida na sua fé, para que a desistência não seja mais o que vai imperar no coração dela, mas a insistência, mas a resistência seja a marca da fé deste homem ou desta mulher que está nos vendo hoje, nesta manhã. No nome de Jesus, Senhor, eu peço, assista essas pessoas. E em nome de Jesus eu te agradeço. Não há muralha, Não existe nada que ficarão fique de pé diante de você. diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho Não há muralhas. a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado pra Cristo pra sempre. Cristo pra sempre. A luz em mim. Aleluia. Glória a Deus. Não existem muralhas que ficam de pé diante daquele que está vivendo na fé, na luz e na força do Senhor Jesus. Você foi chamado para viver pela fé e não foi chamado para viver pela carne, e nem foi chamado para viver debaixo das informações e dos temores que rondam a vida. Então se comporte como alguém que foi chamado para viver uma fé que resiste a todo tipo de perseguição ou de pressão. Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é com a igreja, Deus é com aqueles que Ele chama. Deus é por nós, e se Deus é por nós, diz a Bíblia, não há quem seja contra, não há quem possa se levantar contra. Eu profetizo na tua vida a bênção, o livramento, o socorro, a provisão, a saúde, a salvação. Se você quer entregar a sua vida em fé hoje para Jesus, onde você estiver, declare nesta manhã: Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é tua, e Ele entra na tua vida e no teu coração hoje e brota em você e coloca em você a semente da fé, que parece ser pequena, mas que produz grandes coisas, que cresce, que aumenta e que faz com que você persista e prossiga em nome de Jesus. Aleluia. Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Eu quero abençoar a sua vida hoje de manhã, no nome de Jesus. É bíblico que se invoque bênçãos no nome do Senhor. E eu quero abençoar a sua vida, você que tem, de uma forma tão abençoadora e generosa, se mostrado fiel a Deus, dedicado, amante do Senhor, servindo a Ele com as suas contribuições, com os seus dízimos, com as suas ofertas. E eu quero dar um aviso especial para os da Casa Church. Essa é a última semana do mês, nós vamos para o último domingo do mês, e todas as últimas semanas do mês a gente faz um envio especial e sacrificial
além daqueles que a gente já costuma fazer como compromisso no dízimo, na oferta, um envio para a missão. Nós temos missionários que são assistidos por nós no Peru e no Brasil. E eu entendo que não vai ser o vírus que vai parar esse trabalho que o Senhor colocou para a gente fazer. Não vai ser o vírus que vai impedir. Quando o diabo pensou que o vírus fechariam as igrejas e mataria a fé das pessoas, os pastores correram para as câmeras e estão anunciando que em Jesus a fé pode ser resistente. E nós estamos fazendo isso hoje no nome do Senhor, e eu declaro que assim como esta igreja não está abalada pelos efeitos do mundo e do vírus ou de quem quer que seja, e nunca será, a obra missionária também não será. Nós vamos continuar fazendo. Então você que faz parte da Casa Church, faça o seu envio. Nós temos até um Zelle diferente e próprio para esse projeto. Então procure os nossos promotores de missão, Alex, o Léo, e pergunte a eles, ou então os nossos tesoureiros, Bruno, Walter, para que eles possam avisar vocês qual é o endereço que você deve enviar a tua oferta especial de missão. E eu quero crer que assim eles serão assistidos. Deixa eu abençoar a sua oferta nesse domingo. Pai, em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu declaro uma bênção sobre aquelas pessoas que estão mais uma semana enviando seus dízimos, as suas ofertas, e em especial hoje também estão enviando uma oferta missionária. Que essas pessoas sejam assistidas, que sejam recebidas as suas contribuições e que elas sejam assistidas com toda a provisão prometida na tua palavra. Que haja, Senhor, sim, ó Deus, aquilo que o Senhor disse que haveria, uma bênção tal, uma bênção extraordinária, excepcional, porque quando na casa do Senhor existe abundância de pão, na casa daqueles que trazem existe superabundância de pão. E eu profetizo isso, a superabundância na casa e na vida de cada um desses que estão hoje sendo participantes deste projeto e deste reino. Se houver alguém que desejava fazer, mas não tem condições, que esta bênção o alcance igualmente. É assim a minha oração e fé. No nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre você, sua casa, sua família. O Senhor nos abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Te vejo terça-feira às 20h. Um beijo no seu coração, fique na paz e até mais. Que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre.